Fala galera, tudo bem com vocês? Nesse vídeo nós iremos falar um pouco sobre as condições para ser um seguidor de Jesus, as condições para ser um discípulo de Cristo. Nós iremos começar lendo um texto que está aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 25, diz assim: Grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir, para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Olha que interessante aqui, as condições que Jesus dá à multidão para ser seu discípulo. Interessante é que essa multidão ela começa a seguir Jesus desde o Evangelho de Lucas, ali capítulo 4. Você vai ver ali a partir do versículo 37, a Bíblia vai dizer que multidões de todas as aldeias começaram a seguir Jesus por conta dos sinais, por conta das maravilhas, por conta da manifestação da glória de Deus através de Jesus, né? E o interessante é que isso chama a atenção da multidão, que começa a seguir a Jesus, começa a estar onde ele está, aonde Jesus passa, a multidão está seguindo, e em um determinado momento Jesus olha para trás. Eu imagino esse cenário, Jesus olhando para trás, grandes multidões acompanhando Jesus, e Jesus voltando diz assim a eles: olha, se alguém vem a mim e não me ama mais do que o seu pai, do que a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos e as suas irmãs, e até mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo, não pode ser o meu seguidor. Olha que interessante, multidões o seguindo, e Jesus agora dizendo, deixando claro: olha, há condições para ser meu seguidor, há condições para ser meu discípulo. E Jesus ele começa dando aqui uma ilustração, com certeza de forma parabólica, né, envolvendo uma construção, que é o que mais chama a minha atenção, e depois também ir para a guerra. Jesus diz assim: pois qual de vocês, né, tendo, a partir do versículo 28, pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir, para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. O interessante é assim, Jesus ele começa a usar essa alegoria agora, essa ilustração de uma construção, um homem que resolve construir uma torre, e Jesus está dizendo: porventura um homem, ao construir uma torre, será que ele não se senta antes para calcular se ao começar a construir ele conseguirá concluir a obra? Se ao começar a construir uma torre, se ao começar uma obra, será que ele não se assenta para calcular, para ver se ele conseguirá terminar, se ele conseguirá concluir? Ou se um homem que está indo à guerra não senta para ver se com 10.000 homens ele consegue ir contra, né, o seu adversário que está vindo com 20.000 homens? Olha que interessante. E Jesus diz assim: assim pois, no versículo 33, qualquer um de vocês que não renunciar tudo que tem não pode ser meu discípulo. Jesus está dizendo assim, não tomem uma atitude precipitada. Jesus os adverte contra tomar atitudes precipitadas por causa dos milagres, por causa da manifestação da glória de Deus. Por quê? Jesus ele insiste em dizer:
Os discípulos em potencial devem primeiro calcular o custo, ou seja, calcular a despesa, para ver se vão perseverar na fé. Basicamente, que Jesus, ao olhar para aquela multidão e dizer agora essas ilustrações, basicamente o que Jesus estava dizendo é o seguinte: olha, vocês estão me seguindo, vocês estão vendo os milagres, vocês estão vendo a manifestação da glória de Deus, mas para ser os meus discípulos, para ser seguidores meus, há condições. E diante dessas condições, calculem para ver se vocês conseguirão concluir, calculem, para ver se vocês vão conseguir, perseverar até o fim na fé. É isso que Jesus está dizendo: faça as contas, me sigam, mas façam as contas. Façam as contas para ver se essa fé que vocês têm agora, se essa motivação, se essa vontade, se esse desejo de me seguir que vocês têm agora por causa dos milagres, vão te levar até o final. Porque o interessante é que Jesus não dá uma sugestão, né? O discipulado não é feito de sugestão, o discipulado é feito de condições, é uma condição. O discipulado é condicionado o discípulo deve amar Jesus acima da sua própria vida, acima da sua família, acima da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos, pai, mãe, parentes, enfim. O discipulado é isso, amar ao Senhor acima de todas as coisas. E isso é uma condição, isso não é uma sugestão. Ou seja, se eu não amar ao Senhor acima de todas as coisas, acima da minha família, acima de quem for, eu não posso ser o discípulo. Jesus não está dando uma sugestão, Jesus não está dizendo assim: olha, se vocês quiserem, me amem mais. Não, Jesus está dizendo: se vocês não me amarem mais, vocês não podem ser o meu discípulo. Isso é uma condição. Então o evangelho, o discipulado está condicionado a amar a Jesus acima de todas as coisas. E Jesus está dizendo: façam as contas, calculem. Calculem porque, no versículo 33, qualquer um de vocês que não renunciar, olha o que Jesus diz no versículo 33, qualquer um de vocês que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Então Jesus está dizendo: façam as contas, calculem. Vejam se vocês vão conseguir, calcular este custo, e vão conseguir chegar, vão conseguir perseverar na fé, vão conseguir ir até o final. Calculem, porque o discipulado, ser seguidor de Cristo, não é qualquer coisa. Não é não é algo de pouco valor, não é algo que me custe pouco, me custa tudo. Então Jesus, ele não hesitou em apresentar as exigências do discipulado àqueles que estavam interessados em suas declarações. Olha que interessante, uma multidão interessada nas declarações e nas manifestações de poder de Jesus. E Jesus, ele não hesita em apresentar as exigências do discipulado. E é o que nós devemos fazer. Nós precisamos ver se a nossa disposição hoje nos levará à conclusão, nos levará à perseverança na fé. Agora em Lucas, no mesmo capítulo 14, versículo 34, diz assim: o sal é certamente bom, mas se o sal se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Não presta nem para a terra, nem para um monte de estrume. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Olha o que Jesus está dizendo. Jesus avisou que, através desses versículos, que um comprometimento frouxo leva ao banimento. Ser ineficaz para Deus significa ser infiel a Ele. Se as condições, que Jesus acabou de apresentar para a multidão do discipulado, se as condições do discipulado não forem mantidas, os discípulos da mesma forma se tornarão mais do que inúteis. Ou seja, para nós sermos úteis para o Senhor, no reino do Senhor, discípulos de Cristo, precisamos manter as condições. Quais condições? Amar o Senhor acima de todas as coisas. Só assim poderemos ser úteis, só assim o sal que nós somos vai ter sabor na sociedade, vai ter sabor no mundo. Agora em Mateus capítulo 10, versículo 32, diz assim:
Portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu o confessarei diante de meu Pai que estás nos céus. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante do meu Pai que estás nos céus. E nós terminamos aqui. Nós precisamos entender que o discipulado, o seguir a Jesus, o ser um discípulo de Jesus, exigirá de nós tudo, inclusive a nossa reputação. Tudo. Se nós não estivermos completamente apaixonados pelo Senhor, amar o Senhor acima de todas as coisas, amá-lo acima da nossa família, dos nossos filhos, acima de qualquer coisa, nós não estamos aptos para ser o seu discípulo. E o interessante é que nós podemos ir aos cultos, nós podemos louvar a Deus, nós podemos ter louvores na ponta da língua, nós podemos conhecer a Bíblia de capa a capa, mas se nós não estivermos aptos a cumprir as exigências do discipulado, nós não podemos ser discípulos, porque discipulado está condicionado a uma vida entregue a Jesus, a um amor elevado por Jesus, a um amor por Jesus acima de qualquer outra pessoa que esteja ao nosso lado. Nós precisamos amar ao Senhor, porque só assim poderemos representá-lo da forma adequada. Só assim poderemos cumprir este versículo agora de Mateus capítulo 10, versículo 32, né? Todo aquele que me confessar diante dos outros, quem estará apto para confessar Jesus diante dos outros, a não ser aquela pessoa que o ama com todas as suas forças, a não ser aquela pessoa que o ama com todo o seu entendimento, ama a Jesus mais do que a sua família, mais do que a sua esposa. O interessante é que nós não temos vergonha de expressar o nosso amor pela nossa família, pela nossa esposa, pelo esposo, pelos filhos. Mas se tivermos vergonha em confessar o nosso amor, confessar a Cristo diante das pessoas, isso mostra que nós ainda não o amamos mais do que a nossa família. Precisamos amar ao Senhor a ponto de confessá-lo, e não só da boca, né? Não só da boca para fora, mas confessar a Cristo através das nossas ações, através de uma vida piedosa, através de uma vida que chame a atenção das pessoas, uma vida de santidade, de retidão, de justiça. Nós precisamos nos render ao Senhor, amar ao Senhor, para estarmos aptos ao discipulado de Cristo Jesus. Deus abençoe. Fica com essa palavra em nome de Jesus.